Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Em Movimento. Ciências, escolhas e vida real. Alta performance é uma coisa muito cobrada das pessoas, né? Aquele alto rendimento, dar sempre tudo o máximo de si o tempo inteiro. Mas isso muitas vezes tem um preço muito alto. E hoje eu trouxe um convidado muito especial que viveu isso, né? Viveu o auge de uma carreira no futebol, viveu momentos de muito estresse, de muitos problemas com lesões e tentativas de recuperação, e ele transformou isso numa profissão, uma profissão maravilhosa e que ajuda outras pessoas a não passarem por esse mesmo problema. Então seja muito bem-vindo, Dalton, é um prazer te receber aqui. Muito obrigado pelo convite, o prazer é todo meu. Estou muito feliz aqui em estar contigo aqui, uma profissional muito capacitada aqui, referência pra gente. Muito obrigada. E eu quero que tu conte um pouco assim sobre a tua carreira. Tu começou cedo neste mundo do futebol, né? Bem jovem. Como é que foi isso? Como é que foi essa evolução? Eu acredito que todo menino tem esse sonho de ser jogador de futebol, né? Hoje em dia eu falo até atleta profissional que tem uma diferença muito grande. E eu iniciei a carreira com 13 anos, fui morar longe dos meus pais. São situações assim que às vezes a gente não passa muito, as pessoas não sabem. Eu pegava 6 ônibus por dia para conseguir realmente treinar e seguir os estudos. Então foi um sacrifício que eu acredito que tenha valido muito a pena. Eu me profissionalizei com 19 anos, acredito que tenha tido uma carreira bem vitoriosa. Fui profissional durante 11 anos, só que nesse meio tempo me ocorreram várias situações de lesões que realmente eu acho que foram me minando ao longo do tempo, e isso daí foi me causando um desgaste não só na parte física, assim, mas também na parte mental. E acredito que 2013, 2014 tenha passado por algum tipo também de depressão, por mais que não tenha sido muito forte, mas eu acho que na época não era muito falado sobre isso também. A gente tem o caso da Simone Biles, que realmente depois que ela expôs tudo no documentário dela no Netflix, que realmente foi uma situação assim que eu acho que abriu as portas para a gente falar um pouco mais sobre isso. Mas eu acredito que toda essa parte que aconteceu comigo, essas 8, 9 cirurgias que eu tive, isso daí realmente eu tentei usar como um combustível para ver o que eu posso fazer agora, de repente, para eu ajudar atletas profissionais ou então pessoas realmente que querem uma qualidade de vida, querem viver bem. O que eu posso fazer para conseguir ajudar essas pessoas a conseguirem alcançar o objetivo delas? Excelente. É muito importante, né, a gente quebrar esse tabu, né, das questões psíquicas, que são muito importantes. Nas doenças reumáticas acontecem muito, né, depressão, ansiedade, e muitas vezes as pessoas tentam esconder, têm vergonha, como se fosse uma fragilidade, e não é. Então, quanto mais a gente fala e comunica e mostra, mais as pessoas se sentem à vontade para também expor o que está acontecendo dentro delas. Sem dúvida nenhuma. Eu acho que o seu trabalho é fantástico. A gente sabe que a gente tem uma farmácia endógena no nosso corpo. Então, por muitas das vezes, a gente consegue estimular de várias formas, tanto com remédios ou então com o próprio movimento em si, que eu acho que é a essência desse programa. Então é muito importante a gente ter em mente que o corpo precisa de um movimento, a gente precisa realmente fazer o exercício físico, a atividade física, e ao mesmo tempo, entrando um pouco mais na questão do trabalho que eu venho desenvolvendo, muitas das vezes o exercício em si ou o remédio, a gente sabe que falta alguma coisa para a gente complementar esse tipo de trabalho. Então é a partir disso que a gente foi traçando uma linha de raciocínio que eu estou utilizando também no doutorado agora que eu estou fazendo em Portugal, para a gente conseguir realmente dar essa qualidade de vida, ou então oferecer para o atleta profissional que está o tempo inteiro em estresse mecânico, o tempo inteiro realmente no limite, para ele conseguir ter uma carreira o mais saudável possível e ao mesmo tempo, quando ele parar de jogar, ele não sofrer, porque a gente sabe que o pós também é muito difícil. Isso é interessante que tu falou, porque é trabalhar o momento e trabalhar o posterior também, né? Porque quando a gente cresce, assim, sendo aquela promessa, né? Todo mundo está de olho na tua performance, parece que não tem espaço para ter nenhum tipo de fragilidade, né? Como é que tu enxerga hoje em dia isso? Eu sempre me cobrei muito, assim, sabe? Desde pequeno. Com certeza eu acredito que tenha sido demais, assim, porque
para você ter uma ideia, eu nunca me atrasei para um treino, eu nunca perdi uma reunião. Então foram situações assim que eu vi que depois eu acho que eu cheguei num limite realmente num extremo. Só que nessa situação de lesão, a gente sabe que a carreira do atleta profissional é muito curta. Então, ele tem que estar o mais saudável possível, ele tem que estar o mais preparado possível, porque se acontece 1, 2, 3 lesões sérias, praticamente acabou a carreira dele. Então, a gente sabe que muitos deles, eles não conseguem se programar, se planejar para um pós-carreira. Então, são situações assim que não só financeiras, mas também realmente quando a gente fala do corpo, da mente, ele não se prepara e aí depois a gente sabe como é que fica ruim a situação deles. Interessante. E pensando nisso, assim, o que o Dalton de hoje diria para aquele Dalton mais jovem sobre essa questão, assim, de futuro, de performance? O que tu poderia te aconselhar se tu pudesse voltar no tempo e te ver pequenininho, jovem? Pois então, primeiro eu ia falar para ele pegar mais leve, porque eu acredito que a gente tenha que... Às vezes é difícil a gente falar nessa questão de equilíbrio da vida em si, mas a gente tem que tentar buscar um equilíbrio. Por muitas das vezes eu ia para minhas férias, eu não conseguia relaxar, eu não conseguia aproveitar um dia ou outro, daqui a um pouco sair um pouco da dieta, dormir um pouco mais tarde para estar com a família, com os amigos, então sempre tive essa cobrança muito grande. Porque ao mesmo tempo me ocorreram todas essas situações físicas, então isso daí acabou que foram criando situações na minha cabeça que eu precisava sempre me doar mais, sempre estar mais preparado do que os outros, porque as coisas começavam a não acontecer da forma que eu queria e ao mesmo tempo, quem sabe, ter um profissional realmente que conseguisse pensar dessa forma, conseguisse realmente enxergar, o atleta precisa disso, daquilo. Então, por ter vivido situações assim, eu vejo que realmente a gente precisa entender o que ele está sentindo e muitas das vezes a gente vê, já entrando um pouco mais na parte técnica, muitas das vezes o atleta, a pessoa em si, ela sente dor e num exame de imagem, por exemplo, não aparece nada. E não é da cabeça dele. A dor está lá, a dor existe. Então são situações assim que muitas das vezes ele está sentindo dor, por exemplo, na coxa, a dor está lá, só que a causa do problema pode não ser a coxa. Então são situações que a gente precisa pensar de uma forma mais holística para enxergar o ser humano. Perfeito, isso que tu falasse é muito importante e muitas vezes é isso que acontece, né? Os pacientes chegam com uma queixa, fazem alguns exames de imagem ou laboratoriais mais básicos, né? A gente poderia dizer assim, sem enxergar, o corpo é um mecanismo complexo e inteiro, né? Tá tudo interligado, né? As nossas cadeias musculares da cabeça aos pés, de um lado do outro, à frente e atrás, estão todas interligadas. Então isso é muito importante ter essa visão e entender da onde vem a dor para poder trabalhar da maneira correta, sem sobrecarregar, Porque eu, por exemplo, tive muitos anos uma dor no quadril que não aparecia nada nos exames. E eu pensava assim, uma dor fantasma, eu vou lá, vou seguir treinando. Eu tinha dificuldade de seguir treinando, porque eu tinha falta de força. E no fim era uma lesão lombar que eu tinha, que me enfraqueceu a musculatura, né, da região do quadril, e parecia que era na articulação do quadril, mas não era. Então isso é muito importante. E eu era médica já, e ainda assim demorei anos para enxergar, né, para entender de onde que realmente vinha a minha dor. Não, isso daí é perfeito. A sua visão, Tamara, eu respeito muito, eu sou fã do seu trabalho. Eu acho que situações assim, quando a gente realmente pensa na questão da saúde, a gente tem que ouvir a pessoa. Muitas das vezes a gente... Só de ouvir a pessoa a gente já consegue traçar uma linha de raciocínio para onde a gente vai. A gente não tem que ficar preso. Não, o exame é importante, claro. É mais uma ferramenta para a gente conseguir realmente tomar decisão. Só que se a gente não ouvir a pessoa já está te dizendo realmente para onde você tem que ir. Então, se você tiver realmente ferramentas para conseguir ajudar aquela pessoa, e muitas das vezes o nosso trabalho ele vai acabar sendo um trabalho em conjunto. Exatamente. Porque daqui a um pouco um fármaco não vai resolver sozinho, ou então só um movimento específico também não vai resolver sozinho. Então a pessoa realmente precisa desse trabalho em conjunto. É exatamente isso, são os pilares que eu tanto falo, né? Então, dentre os pilares que eu já falei aqui num programa anterior, dá para revisar, mas o medicamento certo, sempre que necessário, né? O movimento, o exercício, controle de estresse, a alimentação e o sono reparador. Então, todos eles têm que andar juntos, né? A gente tem que lembrar que nós somos uma pessoa única, né? Com vários fatores aí envolvidos na nossa vida. Só para trazer um dado interessante,
35% da população brasileira sofre de algum tipo de subcategoria de dor crônica. A gente está falando de aproximadamente 72 milhões de pessoas. Então, são situações assim que não tem como mais a gente imaginar se a gente quer realmente a longevidade, se a gente quer saúde, se a gente quer praticar o esporte que a gente gosta de uma forma realmente plena. Não tem como a gente pensar mais em chegar com 80, 90 anos cheio de problemas, sem ter autonomia para realizar as atividades. Então, realmente, a gente precisa se cuidar. Hoje em dia, a gente sabe que tem muita gente falando mais sobre exercício, sobre movimento. Isso daí é muito legal. E se a gente tiver realmente acesso às informações, a profissionais que consigam nos ajudar, isso daí é um encaixe perfeito. Perfeito, exatamente isso. É o que eu sempre falo, é longevidade com saúde. Não adianta somente ter longevidade se a gente não tem autonomia. E o músculo, agora é uma coisa muito importante aqui, não é só uma questão estética, né? Todo mundo gosta de ter seus músculos ali em dia, né? Ficar musculoso, mas o músculo, ele é um órgão que produz uma série de substâncias anti-inflamatórias. Então, ele por si só já nos ajuda a controlar a inflamação. Além do que, o músculo é o que nos dá autonomia. Então, para a gente movimentar as nossas articulações, quem faz isso é a nossa musculatura, com os tendões e ligamentos que inserem os músculos. Mas se a gente não tem músculo, não adianta ter articulações inteiras. O músculo é o que nos dá movimento. Então, e a gente vai perdendo naturalmente, né, ao longo dos anos. Se a gente for vivendo muitos anos e não fizer nada em relação a isso, a gente vai perder musculatura e, consequentemente, vai perder autonomia. Então, a gente tem que estar sempre trabalhando para manter isso, para chegar nessa tão falada longevidade com saúde. Ao mesmo tempo, para nós profissionais, parece simples e, às vezes, as pessoas acham que é muito complicado. Mas essa parte do músculo em si, a gente precisa entender uma coisa. Eu só gosto de fazer musculação, eu gosto de fazer um treinamento mais integrado. Não tem problema nenhum. A gente precisa entender que nessa parte do músculo, para a gente conseguir realmente fazer uma hipertrofia mínima que seja, a gente tem 3 pilares importantes, que é a mecanotransdução, o estresse tecidual e o estresse metabólico. Então, se a gente tiver um entendimento sobre esses 3 sinalizadores de hipertrofia, a gente vai conseguir utilizar em qualquer tipo de lugar que você queira fazer seu treino, em qualquer tipo Você, por exemplo, estava viajando outro dia e você conseguiu manter a sua rotina de treino. Então, se você tiver um entendimento realmente como você vai fazer isso, você de qualquer lugar você pode fazer. Então, hoje em dia não tem mais desculpa para a pessoa realmente não se movimentar. E uma outra situação importante, as pessoas falam, e o treino que você passa para os atletas é diferente do treino que pessoas que são atletas. Eu utilizo o treino dos atletas e eu utilizo o treino dos atletas para as pessoas que não são atletas. Então, é um raciocínio um pouco ao contrário que eu utilizo. Muito do treino que eu faço com as pessoas que não são atletas, realmente eu não posso utilizar com atletas. Mas tudo que eu faço com os atletas, eu faço para a pessoa que tem qualidade de vida. Entendeu? Então, a gente parte de um princípio que a gente tem que entender todo o mecanismo, como é que funciona, entender a função da marcha e, ao mesmo tempo, a gente consegue criar um treinamento que a gente consiga realmente pensar nessa parte da massa muscular junto. Perfeito. E falando assim, dessa transição, né, que tu passou, então fez uma transição de carreira, que tu foi forçado mais precocemente a fazer por essas lesões todas e a forma como aconteceram, e em que momento que tu decidiu estudar isso, né, estudar o corpo, o funcionamento, a educação física, não sei se é assim que a gente fala corretamente, e chegou a ser o profissional que hoje em dia tu eres. Então, eu acredito que eu sempre tive essa paixão assim pela educação física, por mais que isso daí quase ninguém sabe, eu fiz 3 semestres de Direito em um momento na minha vida. Eu sempre tive essa paixão, eu me formei já enquanto eu jogava, fui fazendo devagar, que eu acho isso daí interessante também até para os atletas em si, para traçar um plano para o pós-carreira. E essa situação que aconteceu comigo em relação a todas essas lesões e foi virando uma bola de neve, isso daí me deixou muito intrigado, ao mesmo tempo frustrado, e eu utilizei como combustível. Então foi meu objetivo principal, eu preciso entender realmente o que aconteceu comigo, porque eu passei por inúmeras instituições, inúmeros clubes muito grandes no Brasil, e o que eu posso fazer realmente para conseguir ajudar as outras pessoas. Então, eu estou terminando o doutorado agora em Coimbra, em Portugal.
Mas para essa área de neurociência também, a gente sabe que o doutorado a gente tem que focar num objetivo específico, que é mais em relação à lesão de LCA e o que acontece realmente com a musculatura em si, depois que ele opera, porque a gente vê que tem inúmeras recidivas, principalmente de lesão muscular, depois que você opera o joelho. Então, para a gente você falando do quadril, da lombar, a cicatriz em si, ela influencia diretamente na parte da ativação muscular. Então, isso daí a gente já tinha comprovado na literatura, não é nada novo, só que eu consegui realmente traduzir isso daí tanto em dados quantitativos como em qualitativos. São situações assim que a gente consegue melhorar a ativação muscular. A gente, em questionários de dor, a gente consegue realmente ter uma melhora muito grande. Amplitude de movimento do quadril, para você ver como é que está relacionado o quadril com o joelho. Então, através de situações assim, a gente consegue realmente dar o suporte tanto para atletas como para pessoas que não são atletas. Então, a gente está falando de um protocolo específico, que é o de cicatriz. A gente tem inúmeros outros protocolos, realmente, que eu falei anteriormente, são situações e ferramentas que a gente consegue utilizar para dar autonomia para as pessoas depois. Muito bem. Para quem não sabe, LCA é o ligamento cruzado anterior do joelho, que é um ligamento muito comum, né, de ter lesão em quem joga futebol. E isso me lembrou uma história, assim, mudando um pouco o assunto, né? Eu tenho um cachorro, que é um Golden Retriever, enorme, gigante, de patas longas, e ele teve uma ruptura desse ligamento, pulando do porta-malas uma vez. E a ortopedista que eu decidi escolher para operar ele, depois de ter escutado algumas outras pessoas, ela usa uma técnica que ela pega a fáscia lata, né, que é a fáscia dessa musculatura da coxa, para quem não conhece, e reconstrói o tendão, né, o ligamento no caso, ao invés de botar ali metais e outras coisas que muitas vezes acaba dando falhas no tratamento, né, e ele teve uma recuperação excelente. Então, é muito interessante ter alguém que tem uma visão diferente, né, de tentar melhorar a qualidade. É claro, eu sempre falo para todo mundo, né, um paciente meu que precisa colocar uma prótese de quadril, nunca mais vai ser um joelho igual ao novo. A gente ainda não tem um joelho novo para fazer a troca, né? Então, o máximo que a gente pode melhorar as estruturas ao redor, a gente compensa aquela falta de uma articulação, né, que veio de fábrica, digamos assim. Sem dúvidas. Para as pessoas que estão assistindo, de repente, para a gente conseguir exemplificar melhor ainda, se a gente pensar na cicatriz, é como se fosse um gato numa televisão. Então, a pessoa faz um gato na televisão. A televisão fica cheia de chuvisco. O nosso sistema nervoso é a mesma coisa. A informação nervosa, ela fica toda embaralhada. Então, daqui a pouco, muitas das vezes, você acha que está fazendo um exercício específico, uma atividade específica para aquela musculatura, para aquela cadeia. A informação, ela não chega onde ela deveria chegar. Então, a gente precisa realmente utilizar o protocolo para a gente melhorar toda essa entrada da informação. E só mais um dado interessante também em relação ao doutorado. Foram mais de 20 coletas, a gente conseguiu melhorar entre 19% a 25% da força isométrica na hora, antes e depois dessa ativação. Então a gente vê como eu falei, uma melhora muito grande também nessa parte quantitativa. Então, e o mais importante, a pessoa já levanta, já se sentindo melhor, já com menos pressão, com mais mobilidade de quadril. Então é sempre realmente focado no bem-estar da pessoa. Excelente. E é muito importante, muito interessante nesse trabalho de uma pós-graduação, um doutorado, porque é um aprofundamento muito grande, né, com dados científicos muito bem estruturados e validados para que a gente possa trazer e aplicar na prática clínica, né? Não, sem dúvida. Se você me perguntasse há 5 anos atrás, você vai fazer algum doutorado, eu nunca ia imaginar nisso, mas eu te falar que eu me surpreendi muito, assim, porque eu aprendi muito em relação à pesquisa, em relação ao artigo científico, em relação à leitura. Então, é uma sugestão assim, para profissionais da área da saúde, se tiverem oportunidade, façam. Eu não quero ser professor universitário, não tem problema, você vai conseguir agregar muito conhecimento na sua parte prática também. Perfeito. E pensando assim em alta performance, né, em atletas que muitas vezes são exigidos, né, e às vezes até tratados, vou usar uma forma um pouco pejorativa, assim como máquinas, né, que tem que dar aquele desempenho máximo, né. Então, como que a gente pode falar sobre a questão da individualidade biológica de cada um para que eles não sejam vistos dessa forma e que eles possam dar o máximo de si sem serem considerados uma máquina ali de... Então, eu acredito que seja um tema bem pertinente hoje em dia. Por quê? É uma opinião minha, tá? Eu acredito que dentro de um clube, você com um elenco de 30 atletas,
é muito, mas muito difícil você conseguir realmente pensar de uma forma individualizada pela quantidade profissional. O profissional pode ser o melhor que seja, mas é muito difícil a gente conseguir individualizar o trabalho. Então, hoje em dia, eu tenho uma empresa que eu presto serviço para atletas fora também, que é uma situação que a gente viu crescer muito no Brasil nos últimos anos, só que é uma situação muito perigosa também, porque muitas das vezes até meu orientador do doutorado, ele tem um artigo sobre isso. Muitas das vezes a gente não tem essa comunicação entre atleta, entre o staff de fora, entre os profissionais do clube, e daqui a um pouco o atleta vai para uma seleção também. Então, já é difícil você conseguir fazer um trabalho com todo mundo se comunicando, e hoje em dia a gente vê uma comunicação muito precária em relação a isso. E aí o que acontece? Em vez de ajudar, o trabalho acaba atrapalhando. Você acaba sobrepondo estímulo do que ele faz dentro do clube, do que ele faz dentro da seleção. E eu acredito que essa minha vivência, esse meu know-how de ter vivido todo esse processo dentro do clube, de infelizmente ter sofrido situações assim, eu consigo entender realmente o que o atleta está me passando. Eu tenho contato direto com inúmeros clubes, então é uma situação assim que eu sei realmente, olha, eu posso ir até aqui, eu não posso fazer esse tipo de trabalho, porque senão eu vou gerar um estresse mecânico muito grande, e aí ele vai estar muito mais suscetível à lesão, sendo que é o que eu quero que não aconteça com ele. E aí entra essa questão da multidisciplinaridade. Então, o trabalho conjunto, né, que tu faz junto com os técnicos que estão atendendo, né, que estão cuidando dessa equipe, tratando individualmente o atleta. E a mesma coisa, eu fiz um paralelo assim no meu trabalho, que eu preciso também tratar o paciente como um todo, em todos os pilares, para que ele tenha um excelente resultado na melhora da sua doença. Eu acho que esse trabalho multidisciplinar é importantíssimo. As pessoas em si, elas estão começando a enxergar isso de uma certa forma. É plausível, assim, ver a tua própria rotina, assim, sabe? Porque hoje em dia tem mudado também, mas você sabe que os médicos em si, eles não se movimentavam muito. A gente vê muito médico que era sedentário. Então, isso daí eu acredito que tenha que partir de vocês também. É uma situação muito legal que já vem mudando a chave. Então, vocês dando um exemplo, vocês são referência na área, vocês sabem que as pessoas, os pacientes, eles acreditam muito em vocês, então eu acho que vocês têm um papel importantíssimo nessa virada de chave. É verdade. Eu sempre falo, né, eu tenho que dar o exemplo, né, então eu posto meus treinos mesmo, não é porque eu gosto de postar treino, porque eu sei que eu estimulo as pessoas, que eu mostro a vida real e que eu mostro que todo mundo tem que fazer, né, para a gente dar conta da nossa vida, a gente tem que estar com o corpo e a mente em dia. Então, é extremamente importante que a gente seja, né, o paciente número 1, né? E, infelizmente, ainda existem muitos médicos que não se cuidam, né, nesses pilares. Eu dei uma aula esses tempos sobre uma doença, são as espondiloartrites, e a importância do exercício, e eu fiz um quiz, assim, um questionário antes, e das pessoas que estavam assistindo, teve uma que treinava todos os dias, uma que treinava 2 vezes por semana, e as outras não treinavam. Eram médicos, né? Então isso é fundamental, né? Eu já fico um conselho assim, procure um profissional que faça o que ele está dizendo, né? Porque ele está tendo resultado, ele sabe o resultado, então já é um meio caminho andado. Não, com certeza. Se eu puder deixar de repente uma informação assim para as pessoas que estão assistindo também, a gente sabe que a internet veio para ficar, a gente tem muita informação pertinente, só que ao mesmo tempo a gente tem que tomar muito cuidado também. Porque são situações assim, a gente tem que ver quem que a gente está ouvindo, a gente não pode seguir qualquer tipo de dica, então é importante a gente realmente entender o profissional que você está ouvindo para a gente conseguir realmente traçar um caminho para a nossa longevidade. E confiar, né? E a gente encontrar uma pessoa que a gente confia. Então, para a gente encerrar falando aqui sobre performance, né? A performance, ela sempre impressiona, mas a gente tem que sempre lembrar que o nosso corpo é a nossa casa para toda a vida, né, até o fim da vida, o nosso templo, e que a gente tem que cuidar muito bem dele. Então, quer ter performance, acho excelente, mas busque um profissional habilitado que te acompanhe e que faça com que essa performance não estrague todos os teus outros planos, né, não te deixe limitado para o resto das outras coisas da tua vida. Então, é extremamente importante, né, movimento é vida e ele deve ser feito com atenção, com cuidado, com consciência.
e com muita seriedade. Queres deixar alguma mensagem mais final para o nosso público? Bom, eu acho que é isso. Eu gostaria de te agradecer a oportunidade. É sempre bom a gente estar realmente podendo e tentando contribuir de alguma forma quando a gente fala realmente de movimento, porque, como você falou, movimento é vida. Realmente a gente precisa se movimentar. O nosso corpo precisa disso. Então, que vocês tenham isso em mente e consigam fazer isso daí com bastante responsabilidade. Muito bem. Então, encerramos aqui mais um episódio do Em Movimento, e se ele te fez repensar em limites, em performance, compartilhe com outras pessoas que também estão passando por isso, que desejam ter um movimento com saúde, que desejam ter uma longevidade com autonomia, e até o próximo episódio do Em Movimento.